Gente, Vamos. vamos fazer uma apresentaçãozinha aqui primeiro, pode ser? Um abraço aí, Regiane, o pessoal da Fabero, acompanhando a gente aí. Vamos fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui. Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado Oeste, e fazendo aí uma sequência de discussões, né, aqui pelo Instagram, tratando de alguns itens que têm relação com a produção animal, principalmente na área de pastagens, né, na área de floricultura. E hoje o convidado é o professor Anderson Bergamin, da Universidade Federal de Rondônia, né, no campus Rolim de Moura, um expert na área de solos, né, de forma geral, nessa área agronômica, e também, né, mais especificamente na área de física de solo. Tenho o prazer de ser amigo, né, Anderson, aí a gente tem uma amizade aí de alguns anos, não precisa falar quantos, né, porque aí fica meio ruim para nós já, né, mas já tem alguns anos que a gente se conhece, estudamos quase juntos aí, né, por um determinado momento, e hoje estamos aqui em Rondônia trabalhando um pouquinho. Vou passar para o Anderson fazer aí uma apresentação pessoal e aí a gente segue no tema mesmo da discussão. Olá, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês. Rafael, o convite aí, como já me apresentou, aí nós somos bastante conhecidos, né, amigos aí, tanto no lado profissional, né, e pessoal. E hoje estar aqui com vocês, né, com todos, nesse horário aqui para a gente fazer um bate-papo. Eu sou professor, né, da Universidade Federal de Rondônia, aqui do campus de Rolim de Moura. Faço parte dessa instituição desde 2013. Atuo aqui na área de solos, algumas disciplinas, e as pesquisas são bastante direcionadas nessa área relacionada à física, né? Então, os trabalhos todos, a grande maioria deles que nós temos trabalhado é justamente entender, né, como que a qualidade física do solo hoje influencia no culturas, no desempenho das plantas e, consequentemente, também aí no desempenho dos animais, né, que estão ali. Então, hoje é fazer um bate-papo com vocês. O Rafael sugeriu aí para que nós tivéssemos esses comparativos, né, entre agricultura e pecuária, né, o que o boi interfere, o que o trator interfere, e trocar ideias com vocês para que isso fique bastante dinâmico, né, bastante interessante aqui. Legal. Ô, Anderson, antes da gente começar, eu só vou tentar dar uma invertida em alguma coisa da minha internet aqui, porque para mim aqui no celular tá horrível. Eu tô mal. Vocês continuam me vendo aí, pessoal? Oi, Rafael. Oi. Agora Agora retornou melhorou. aqui. Eu acho que é algum problema na minha Wi-Fi aqui, porque eu coloquei nos dados e aparentemente agora ficou bom. Vamos lá, vamos tocar. Se cair aí, galera, por alguma coisa, hoje tá bem chuvoso aqui. Deu um temporalzinho assim curto, mas deu uma chuva muito forte, né? Normal pra gente aqui, né? Antes, nesse começo de período chuvoso, né? Pessoal, então vamos lá. Quando eu conversei com o Anderson, já faz tempo, né, Anderson? Alguns meses atrás, para a gente fazer essa live aqui, nós pensamos assim, né, Anderson, de início, como colocar um título que pode ser impactante, né? E, de certa forma, pode trazer para a gente algumas informações legais. E foi aí que a gente pensou nesse tema, né? Pneu de trator ou um pé de um animal vai compactar mais o solo? É claro que nós vamos discutir muito mais do que só responder essa pergunta, que seria bem direta, né? Mas a ideia é que seja um tema, né? A gente passar aí por temas relacionados à física de solo. E aí eu vou passar para você, antes. Eu queria que você, de início, explicasse aqui para a gente o que é compactação de solo, certo? Quais as propriedades físicas, principalmente do solo, estão relacionadas com a compactação? Aí a gente vai fazer uma abordagem, né, rápida sobre propriedades físicas do solo, porquê, né, as causas da compactação, e aí depois a gente entra mais especificamente em compactação de pastagens, né, Anderson? Correto. Para a gente começar aí, né, esse bate-papo,
Quando nós pensamos em compactação de um solo, né, é aquilo que nós reduzimos do espaço poroso de um solo. Então, aquele espaço não saturado, né, então, o espaço poroso de poros, quando esse volume ele é reduzido por uma força externa, né, exercida num solo. Então, pode ser o tráfego de máquinas, pode ser o pisoteio animal, pode ser o impacto também de gotas de chuva. Isso tudo pode interferir diretamente na compactação. Então, quando eu penso em compactar um solo, é aquilo que está reduzindo o seu espaço poroso, né, que seriam os poros de um solo, e isso diminuindo o seu volume de solo não saturado e, consequentemente, diminuindo o espaço que poderia estar sendo ocupado por ar e por água em um solo. Então, isso que é, tecnicamente, como a gente entende como compactação. E aí é entender, né, quanto que isso interfere no desempenho de uma planta. A compactação em si, em alguns momentos, né, quando nós pensamos em determinado tipo de solo, em determinadas culturas, você pode ter efeitos dela que, se forem leves ou mais intensos, podem ser bons ou ruins, dependendo do momento e do tipo de solo que se tem. Nem toda compactação é ruim, né, Anderson? Não sei se a gente pode dizer que existe uma compactação boa, mas em determinado momento é melhor ter um solo, digamos, mais para o compactado do que para um solo, digamos, solto e friável, né? Porque a compactação está relacionada diretamente com a estrutura de um solo. Então, quando nós pensamos, você comentou ali, né, que atributos de solo, né, nós avaliamos para entender a compactação. O esqueleto de um solo é a sua estrutura, né, que fisicamente nós chamamos assim. A estrutura é aquilo, o corpo de um solo, e ele tem no seu esqueleto ali a parte de resistência. E essa resistência ela tem os seus espaços porosos que vão trabalhando ali em função do manejo que o produtor exerce, ou como nós técnicos ou profissionais exercemos na área de manejo. E quando nós avaliamos alguns atributos, né, dentro de avaliar a qualidade física de um solo, aí nós temos resistência do solo à penetração, temos densidade de um solo, um fator importante também, filtração de água em um solo. Fisicamente em função de uma menor infiltração de água, uma maior densidade de um solo, e isso é um solo compactado. E aí sim nós podemos ter danos aí nas plantas. Então, os atributos que a gente mais usa mesmo hoje no campo aí para mensurar compactação está relacionado principalmente à densidade de um solo, principalmente à resistência do solo à penetração e a... Escutaram aí tudo ok? Oi, oi. Tá me ouvindo aí? Agora sim, antes estava sem o seu Ah, áudio. beleza. Tá, é porque o pessoal falou que estava dando uma certa microfonia, mas aparentemente para mim aqui tá ok. Você me ouve bem aí? Eu sim. Ele parece que tem um chiado no fundo mesmo, parece uma microfonia aí no seu, parece um pouquinho. Parou. Parou? Parou. Eu não sei Agora o que é. ficou limpo. Ficou limpo, mas vocês me escutam bem aí? Correto. Tá. Manda ver aí. Manda ver, vai falando aí. Se ficar muito ruim, eu. Vocês avisam aí, viu, pessoal? Se tiver cortando aí o áudio, vocês vão me avisando. Então, quando nós pensamos no efeito da compactação, Rafael, seria esse princípio, né? De entender o quanto essa compactação está causando de danos, né? É interessante ter um solo hoje totalmente desestruturado, né? Vamos pensar assim, com esqueleto quebrado, né? Hoje a gente já pensa que o solo ideal não é aquele solo mais totalmente desagregado, gradeado, pulverizado que a gente imaginava há alguns anos atrás. Então, hoje a ideia de manejo de é um solo menos propício à erosão,
o solo que tem a maior condição, né, de suportar aquilo que a gente quer como produção, né? Hoje, o que a gente busca como produção? É ter mais animais por área, é ter uma maior carga animal por área. O que a gente busca? É ter um trator maior, né, para poder plantar de forma, fazer a semeadura mais rápida, é ter uma colhedora maior para poder colher de forma mais rápida. Então, como que isso vem ocorrendo se a gente não ajustar o nosso solo para suportar isso? Então, aquele solo totalmente desestruturado, um solo gradeado, já não é aquilo que a gente imagina como algo bom, que a gente pensava antigamente ou se manejava assim, né? Sim. Ô, Anderson, quando a gente estuda, né? A gente estuda isso daí lá na academia, né? Digamos assim, na graduação, inclusive. Hoje, até em cursos de nível médio, né? Nosso curso aqui, por exemplo, tem disciplina de solos, né? Já desde o nível médio, na parte técnica agropecuária. A gente estuda, né? A relação dessas propriedades físicas, não é isso? Digamos, com a compactação. A gente vou tentar ir direto ao ponto assim para você fazer um comentário. Você já falou sobre estrutura de solo de forma geral, mas e se a gente pensar em textura, né? Às vezes a gente tem uma noção ou pensa, né, que solo arenoso não compacta, certo? A gente às vezes pensa dessa forma. Não, solo arenoso não vai compactar de forma nenhuma. É verdade isso? E aí outra coisa, né? Como que funciona a compactação em relação à umidade, à chuva, no período das águas, no período da seca? Dá para fazer um comparativo disso, compactação, com relação à textura e com relação à umidade? Pode ser? Vamos lá. É que eu posso, aquilo que a gente comentou no início, né? Eu posso ter o efeito, né, ser mais prejudicial ou menos em função daquilo que eu tenho como suporte, que seria o solo propriamente dito. Então, os solos, quais são os solos que têm mais possibilidades de serem compactados? Aquele solo que tem maior mistura de frações. Então, se eu tiver um solo que tem, em média, vamos pensar assim, 33% de argila, lá, seus 33,3% de silt, 33,3% de areia, esse solo é muito mais suscetível à compactação. Por quê? Porque ele tem partículas de diferentes tamanhos, quando você prensa elas, você exerce uma carga, elas vão se ajustando e vão se encaixando umas sobre as outras, formando uma estrutura muito mais maciça. Isso lembra-se lá da construção civil, que isso é o que a gente faz para compactar algo também. Pensando num solo arenoso, que tem menos de 15% de argila, então um solo que tem muito mais, um volume muito maior de partículas grandes, de areia que nós temos, você tem uma possibilidade maior desse solo compactar. Aí tem um lado, ele vai compactar dependendo das outras frações que eu tenho. Então, se ele for muito mais arenoso, 5% de argila, 8%, então a possibilidade dele compactar é menor do que um de textura média. Agora, e um solo muito argiloso? Ele tem a facilidade de compactar, às vezes ele não é tão propício a compactar, mas o efeito da compactação dele é pior. Então, se eu tenho um solo muito argiloso compactado, esse efeito vai ser muito pior do que comparado, às vezes, a um solo arenoso compactado que eu tenho nessas áreas. Então, por quê? Porque o solo arenoso, às vezes, eu compactando ele em partes e essa compactação não ser muito intensa, ou um solo de textura um pouco mais média, eu posso estar aumentando a água disponível nesse solo. Isso talvez pode não ser tão ruim, quanto eu também posso ter isso em solos mais como os latossolos, que são solos mais clássicos de regiões tropicais, solos mais velhos, né? Então, nesses tipos de solos eu tenho poros muito grandes também. Então, às vezes, né, eu posso estar levando esses poros grandes entrando numa classe menor e aumentando a água disponível para a planta. Então, tem que tomar. Ele é algo de manejo, né, correto de um solo. Às vezes essa pequena compactação pode não ser ruim como a gente imagina. Às vezes ela pode trazer benefícios aí. E se nós pensarmos em umidade, né, então pensando em textura, agora em umidade. Um solo vai compactar se ele estiver seco? Não. Então, num período seco, né, nós não temos riscos de compactar esse solo, a não ser que exercemos uma carga muito intensa.
E um solo também extremamente encharcado não vai compactar. Então ele vai compactar quando a umidade vai diminuindo, vai baixando o teor de água, e aí os poros vão ficando livres, né? Então vão ficando ocupados por ar, e aí ele começa a se compactar. Então nem muito seco, nem muito encharcado você vai ter uma compactação. Por isso que o boi vai atolar no solo que está muito encharcado, por isso que um trator vai atolar, por quê? Porque você não tem atrito, né? Então você perde a resistência num solo que as partículas estão em suspensão. Então você tem muita água e pouco sólido. Aí seria Deu uma travadinha aí, Anderson. Então seria essa dinâmica, né, nos solos úmidos, é onde eu tenho maior possibilidade de compactar. Então, normalmente isso ocorre de 2 a 3 dias após uma chuva intensa. É onde eu tenho, às vezes, os efeitos mais deletérios aí da compactação, né, de passar uma máquina numa área, de entrar com animais nessas áreas. Então, a umidade é fator determinante para compactar. Se ele estiver úmido, é um solo que estiver úmido, vai lubrificar a partícula e ela vai compactar mais fácil. Que relação que você faz com a capacidade de campo, Anderson? Existe essa relação com o valor de capacidade de campo do solo? Normalmente na capacidade de campo é onde eu tenho, às vezes, a possibilidade de compactar muito um solo, né? Porque você está ocupando os poros pequenos, né? E esses poros pequenos, a compactação praticamente não interfere, né? Ela vai interferir nos poros grandes. Então, quando o solo está na umidade da capacidade de campo, às vezes está muito próximo da umidade mais propícia a compactar. Entendi. Você falou em porosidade, né? Eu acho que você respondeu aí parte da pergunta da Carize, eu acho que ela tinha falado sobre textura de solo, né? Influência da textura com a compactação, e ela também fala sobre como a porosidade auxilia no desenvolvimento das raízes. Aí eu vou aproveitar essa pergunta e vou entrar num outro ponto para a gente fechar essa parte inicial. Anderson, quando a gente pega uma análise de solo, por exemplo, da parte química, tem alguns indicadores que a gente usa para mais ou menos entender como que está a parte química, certo? Às vezes a gente até fala, né, da análise de solo que é uma parte física, na verdade é granulométrica, né? Não representa a parte física em si, né, propriedades físicas do solo, e sim a granulometria. Quais indicadores que a gente pode levar em conta, né, não só na pesquisa, mas no dia a dia da fazenda? Quais indicadores para eu entender se o solo está compactado ou não? Porosidade, resistência à penetração, densidade do solo, algo visual? Como que funciona essa verificação a princípio? A parte física, né, tem um grande agravante se determinar isso no campo, ou o produtor encontrar isso, ou levar para o laboratório, porque ela depende da estrutura, Rafael, que esteja do solo sem estar deformada, né? Isso é o grande desafio. Então, o solo você precisa coletar ele ali e ele não quebrar, né, ele não trincar até chegar no laboratório para que você possa avaliar. E como isso ocorrer de forma mais abrangente? Como levar essas análises, né, de forma mais rotineira, né, para as propriedades? Isso não é muito simples. Agora, alguns indicadores que o produtor pode encontrar e alguns equipamentos. O resistência do solo à penetração, né, um equipamento que a gente, para fazer análise de resistência, que é o penetrômetro, pode ser utilizado? Pode, como indicador, né? Eu falo sempre, não usem apenas como uma única e exclusiva ferramenta. Ele é um indicador. Então, se o produtor verifica uma área lá no campo, que essa área ele está sempre tendo algum problema e ele quer verificar se aquilo é compactação, o resistência pode dar essa indicação. Né? Mas cuidado, porque ele depende muito da umidade. Então, se você fizer o resistência num dia seco, a tendência é dos valores darem altos. Se você fizer num dia úmido, a tendência é dos valores darem baixo. Então, padronizar essa leitura, né? Quando? Um dia ou 2 dias depois de uma chuva intensa é o momento ideal de se fazer essa leitura? Agora, não dá para fazer comparativo, né? Como que o produtor vai rodar na área inteira apenas naquele segundo dia, né? Fazendo leitura? Não tem como ele fazer isso. E outro indicador que é fundamental, eu falo, olhar a planta não somente a parte aérea, né?
é justamente entrar com a análise das raízes. Isso é visual. Raiz. Isso é visual. O produtor pode ir lá no campo, né, fazer uma trincheira lá, cava, verifica lá até seus 40, 60 centímetros de profundidade, como que está a raiz aqui nesse ponto que está ruim. E vai num ponto bom e faz o seu comparativo, né? Na área boa a raiz está assim, na área ruim a raiz está assim. Será que é compactação? Tem um comparativo real dentro da propriedade. Aí é lógico, tem atributos químicos que podem influenciar, né? Tem ainda atributos biológicos, né? Tem nematóide que pode influenciar, mas nós temos que ir fechando as informações e tirar as conclusões daquilo que a gente vem observando. Mas são essas ferramentas que a gente tem mais usuais aí no campo, de forma prática, viu, Rafael? Você tem visto muito isso, Anderson, no dia? Oi, Rafael. Oi? Tinha travado Deu uma aqui. caidinha. Ah, tá. Voltou? Aqui voltou. Tá. Você ouviu a pergunta? Não, Rafael. Pera aí que agora deixa eu estabilizar a internet, porque eu acho que ela tá meio... Aqui estou escutando, não sei o pessoal aí como tá. Agora voltou. Agora estabilizou, tô te vendo bem. Acho que agora já deve ter voltado pro pessoal. Anderson, a pergunta que eu fiz foi se você tem visto com frequência nas fazendas por aí, né, que trabalham só com pecuária, nas fazendas que trabalham com integração às vezes, é comum, é rotineiro visualizar esses problemas de áreas de pastagens com compactação? É comum? Tem sido comum, pelo menos? Olha, nas áreas de pastagem, o que a gente observa é assim, quando se tem aí áreas, né, onde o manejo mesmo da pastagem, você já verifica que aquele volume, né, de massa na pastagem já está um volume reduzido, você começa a ver já espelhamento na superfície do solo, né, você percebe-se já uma redução da infiltração de água, que são causas aí frequentes que nós temos de compactação. Então, é um problema que a gente tem observado em áreas que você não tem uma cobertura boa do solo, né? Principalmente na nossa região, que chove intensamente, tem picos, né, de temperaturas, né, muito altos, e isso tem levado a esse processo, né, de compactação, de um selamento superficial, que é o comum que a gente observa em algumas áreas onde o volume de massa na superfície, né, o volume de matéria deixado na superfície fica muito reduzido e aí você observa com bastante frequência esse efeito de compactação. Legal, é bom entender isso, porque vamos usar essa resposta como transição agora para a segunda parte, digamos, a parte final da nossa discussão. Vou fazer uma pergunta primeiro, Anderson, bem para você responder, digamos, rapidamente, tá? E aí, que é a seguinte: pneu, né? Tá no título aqui da nossa live. Pneu de trator compacta solo? Uma resposta rápida para daí a gente passar para a próxima. E o pé do boi, compacta? Aí a gente faz uma discussão disso daí. Os dois, né? Os dois. Sim. Agora, até que limite, né? Esse é o desafio, né? Isso aí. Como que... Vamos lá, né? Só para fazer uma relação rápida, né? Acho que isso aí já é de comum entendimento, né? Você pega o pneu de um trator, né? Você está falando ali de uma superfície de contato, não é isso? Atuando em cima do solo com uma pressão
que né, varia de acordo com o peso do trator, o material que está sendo friccionado ali no solo, e você tem um animal que tem geralmente 4 cascos para apoiar o seu peso, né? Então acho que a gente pode começar a discussão tentando imaginar essa relação, né? Isso. O que nos dados, né, que a gente tem de pesquisas, né, que mostram, né, que os tratores e implementos aí de pneus, né, que nós temos agrícolas, eles vão ter trabalhar com pressões no solo de em torno de até 350, né, quilopascal de pressão exercida na superfície de um solo, né? Então pode isso variar de 50 até 350 nos tratores aí. Isso vai depender de massa, né, de área que eu tenho do pneu e também da pressão de insuflagem do pneu, né, da pressão que se coloca ali, que isso interfere bastante. E os bovinos, vamos pensar assim de forma, né, isso depende até por questão de raça e tal, mas na média eles vão estar com uma pressão em torno de 400 quilopascal. Isso se eles estiverem parados, né? E aí, quando nós avaliamos esse bovino em movimento, né, a tendência, pensando aí lá na física, aí, né, na energia cinética que ele causa devido à movimentação e à pressão exercida em um casco apenas, né, quando ele está movimentando, né, de maior pressão, esses 400 podem virar até 800. Então, ele tem uma pressão muito grande, né, devido a essa área de contato menor com uma carga grande, né, que eu tenho em um bovino. E só outro comparativo, né, os pulverizadores, aí, aqueles autopropelidos, né, que se tem, eles dentro da agricultura são muito mais... causam muito mais danos do que um trator. Vai causar em torno de 600 quilopascal um autopropelido, aí, porque tem um pneu bastante estreito, né? Então tem um pneu bastante estreito e uma carga bastante alta também. Exatamente. Então tem esses comparativos. Sim. E até o Joel, né? O Joel mandou aí falando, quanto maior a área de contato, menor a compactação, né? Então, de cara, né, antes provavelmente a gente pensaria, né? Eu acredito que o raciocínio rápido ele pode nos levar a duas observações, né? Você pode ir naquela ideia assim, não, mas pô, um trator é muito pesado, 3 toneladas, 4 toneladas em cima, o trator compacta mais. Mas tem uma superfície de distribuição teoricamente maior, né? Aí você pensa um bovino, né? Um bovino compacta mais porque o tamanho do casco é muito pequenininho, então o peso todo apoia. É claro que os dois, né, os dois, dependendo do nível, né, digamos, do nível da intensidade e tudo mais, eles vão gerar compactação no solo, né? E o que eu queria que você, né, digamos, daqui para frente pudesse falar para a gente é que existem situações e situações, né? Até vou mandar um abraço para o Anderson, ele está com o Instagram aí da Pastejar, tem uma consultoria lá em Rondonópolis, um colega aí, faz um trabalho muito legal nessa área de intensificação de pastagens. Ele até manda aí, pé de boi compacta solo degradado, certo? Se você tem um pasto bem estabelecido, um manejo adequado, provavelmente você vai sentir menos. Então, vamos entrar nessa parte. Em que situações que a gente teria, por exemplo, pé de boi causando danos severos relacionados à compactação, Anderson? Vamos lá, 2 condições. Nós temos que ter muito cuidado quando nós pensamos em compactação, quando nós estamos em área, vamos pensar na pastagem em área de reforma. Então você vai substituir um capim, vai usar uma grade, né? Vai fazer um destorroamento do solo. Esse solo está muito mais suscetível à compactação do que aquela sua pastagem estabelecida. Então, onde que eu tenho maior probabilidade de ocorrer dano? Né? Então, o pé do boi, como o tráfego do trator, nós vamos deixar de trafegar uma área, nós vamos deixar de colocar um boi numa área porque ele vai compactar? Não, nós temos que aprender manejar aquele animal ali dentro e deixar o solo com a capacidade de suportar isso. Hoje eu tenho uma visão diferente, né? Eu não quero saber resolver apenas o problema da compactação, eu quero saber resolver quantos animais eu quero colocar dentro da minha área e deixar o meu solo com a capacidade de suportar aquilo. Então, primeiro eu tenho que pensar como eu deixo o meu solo, né, que vai ter essa capacidade de suportar esses animais.
Qual que é o grande indicador que a gente tem? Então, um solo que ele está em processo de reforma, onde se usa um preparo mecânico, esse solo está muito mais suscetível, até porque ele ainda não está estruturado. Então, se nós pegarmos como exemplo clássico, às vezes o Rafael a gente comenta bastante nas palestras e tal, quando a gente está nos encontros aí, eu cito bastante o exemplo da construção, né? Quando nós pensamos num solo destorroado, se você for lá e pegar um monte de solo, colocar ele dentro de um vaso, né? E deixar ele ali destorroado, paradinho dentro de um vaso, e só começar a jogar água nele, irrigar, com o passar do tempo, você vai ficar pensando, mas meu solo foi para onde, né? Ele diminuiu dentro daquele vaso. Não é, porque há um acondicionamento, né? Há um rearranjamento das partículas, sem pisoteio nenhum. Então, ele vai se rearranjar naturalmente, por efeito de um processo de umedecimento e secagem, que é natural, e a gente não mexe nisso. E no campo, a gente tem essa dinâmica. Então, eu vou passar por um período que eu tenho que tomar muito cuidado, que é onde eu tenho a área de reforma, áreas que eu tenho uma pastagem bem estabelecida. Então, eu tenho um bom volume de capim, de números de plantas, né, na área, e tenho uma boa cobertura de solo, muito provavelmente nós não vamos ter problema de compactação, certo? Agora, quando eu vou diminuindo a massa forrageira da superfície, e isso interfere diretamente, que se reduz o volume de raiz, eu começo já a ter problema de compactação, porque quem mais faz o processo de descompactação no solo são as raízes. Sim. Quando eu perco muita área foliar e não deixo com que aquela planta rebrote com todo o vigor, eu estou perdendo raiz e, consequentemente, eu estou deixando o solo muito mais suscetível a compactar. Sim. Então, a gente pode colocar, vamos pôr, né, dois efeitos, né? Um pasto, digamos, bem manejado, vou chamar de bem manejado, tá? Só para facilitar o entendimento. Um pasto bem manejado, não é isso? Muito provavelmente ele tem já uma proteção ali em cima, não é? Que as próprias folhas, os perfilhos acabam diminuindo até o impacto, não é isso? Da gota da chuva no solo. A gente relaciona o impacto da gota da chuva, às vezes, só com a erosão, mas não só isso, né? Pode também ter um certo selamento, né? Digamos assim, um selamento superficial, né? Um espelhamento. E tem o que está debaixo para baixo do solo, né? Dentro do solo. Acho que o grande diferencial, né, e a gente pode deixar isso bem firme aqui registrado, é que quando o pasto está bem manejado, inclusive com a ação do animal pastejando em cima, né? É importante o animal estar pastejando, porque gramíneas, né, têm uma plasticidade fenotípica muito grande, né? E elas vão se adaptando à condição que é imposta. Então, quando o animal vem e retira a folha que ele precisa, a planta perdeu a folha, agora ela precisa recuperar. Então, ela realoca um pouco de nutrientes, né, da base do colmo, da raiz, para restituir a parte aérea. E nisso daí morreu um pedacinho, digamos, de raiz lá embaixo, né? E daqui uns dias, não, já cresceu de novo porque a planta estabeleceu. Essa movimentação, né, Anderson, de criação de raízes, de morte de raízes, não é isso? Isso faz com que aquele ambiente fique bem dinâmico e funciona como se fosse uma proteção ali para não ter, né, diminuir um pouco a pressão, inclusive, de compactação dos animais, né? Então, o pasto bem manejado acho que é o ponto-chave, né, Anderson, para que você tenha o ambiente mais protegido, né, digamos assim, da compactação. Seria isso? Seria isso. As gramíneas em si têm um potencial altíssimo aí de melhoria na qualidade física de um solo. Então, quando nós pensamos numa pastagem, que na grande maioria delas, na nossa região, se trabalham com gramíneas, o nosso desafio é justamente manejar essas áreas, né, essas forrageiras dentro do sistema de pastejo que se utiliza, pensando que eu não posso apenas imaginar aquilo como uma produção eximiamente exclusiva de folha, né, de forragem. Eu tenho que pensar também no solo que está ali embaixo como o seu alicerce. Então, às vezes, é necessário que se tenha um acúmulo de material orgânico, né, para que nós não tenhamos aí esse efeito deletério da compactação a um período muito curto de tempo. Então, quando se perde muito, né, a matéria orgânica da superfície de um solo, a tendência é que esse solo se torne mais compacto também. Solos com altos teores de matéria orgânica não compactam, né? Você não consegue compactar esses solos. E as raízes se trabalham ali embaixo como
praticamente como se fosse um amortecedor dentro dos poros, viu, Rafael? Então elas ficam ali amortecendo o impacto do que causa na superfície. E depois, quando elas morrem, o canal está pronto, né? Então, quando a raiz morre, o canal está pronto para outra raiz que vem na sequência entrar e ocupar aquele espaço. Ficam galerias, né? Como se fosse formando uma teia, né? Interna de galerias, né? E isso é legal também para não só da parte física, né? Mas para movimentação de água, para movimentação de organismos vivos, né? Antes. Correto. Ô Anderson, a gente pode... Tem uma série de perguntas aqui, estão todas anotadas aqui, tá, pessoal? Vamos tentar abordar aqui. Vamos a alguns exemplos aqui, né? Até que o Anderson trouxe para a gente poder fazer alguma discussão. Solo irrigado, por exemplo, tá? Pasto irrigado, tem mais chance de ser compactado? Vamos direto nesse ponto primeiro. Então, quando você tem uma área de pastejo irrigado, é lógico, a tendência é que o produtor use um manejo também da forragem um pouco melhor. Isso é uma tendência, né? Nem sempre é assim, mas é uma tendência que é um produtor que tem uma ideia de manejo, né, um pouco mais aprimorada e que passe a usar essa forrageira de uma forma um pouco mais eficaz, eficiente, que isso seja mais produtivo. Agora, dentro de um sistema irrigado, a possibilidade de compactar um solo é muito maior, porque a água dentro de um sistema no solo, ela é justamente um fator primordial em causar compactação ou não. Então, o que é como manejo, né? O produtor de áreas irrigadas tem que sempre ter um manejo um pouco diferenciado. Se for fazer uma irrigação, retirar os animais, né, logo após esse processo de irrigação, ou o inverso, né, sempre fazer irrigação quando se retira os animais. Então, deixar que tenha um período de repouso, né, após essa irrigação, para que o capim venha a rebrotar e o solo também venha a perder essa umidade, e aí você torná-lo mais resistente ao pisoteio para que ele não cause um dano no solo. Legal. Vamos adicionar agora mais um componente nessa discussão. Sistemas de pastejo de lotação rotacionada, piqueteamento, né, como a gente chama por aí. Tem mais chance de compactar solo ou não? O rotacionado tem um diferencial, nós imaginamos assim. Por quê? Se você tem um período de repouso entre um pastejo e outro, você dá uma condição para a planta se desenvolver melhor. Não é isso que a gente sempre verifica dentro de todos os trabalhos. E automaticamente eu estou dando a ideia. E automaticamente eu estou dando uma condição para ela recuperar o solo também. Então, o sistema de rotacionado, às vezes, não é porque você tem uma carga maior de animal e ele é rotacionado que ele vai compactar mais, às vezes, do que um sistema extensivo. Dependendo de um sistema extensivo com uma carga de animal um pouco maior do que a capacidade de suporte da área, com o tempo você está degradando a área inteira. E um rotacionado, às vezes, com uma carga animal maior, você ainda não tenha esse efeito de compactação. Então, é muito mais aquilo que nós vemos conversando. A planta como um grande indicador, né? A planta ela é o nosso grande indicador e vai nos mostrar se está tendo algum problema ou não, no nosso manejo. Sim. O legal, né, é da gente pensar, né? O rotacionado, vamos lá, né? Teoricamente, a gente pode realmente ter esse raciocínio. Pô, às vezes eu estou aplicando uma taxa de lotação de 15, de 20 UA por hectare. E momentaneamente em cada piquete, esse valor às vezes chega a 100 UA por hectare. Momentaneamente, por um dia, por exemplo. E aí eu posso realmente pensar, cara, é muito peso vivo por área ocupando, né? Só que aí tem um outro lado da moeda, né? Eles ficam ocupando esse piquete por um tempo, é claro, uma pressão alta sobre o solo, né? Um peso alto sobre o solo, a movimentação. Só que esse piquete fica vários dias depois sem o animal em cima, né, Anderson? Acho que essa pressão causada em um dia, digamos assim, né? Ela foi causada em um dia, mas esse sistema não fica os 365 dias do ano com essa carga. Eu acredito, né? Se ficasse, aí nós já estaríamos entrando no outro conceito, que seria
trabalhar em superpastejo, que provavelmente causaria compactação, né, Anderson? Correto. E além do mais, a tendência é que esse efeito da compactação ele seja bastante superficial quando você trabalha com uma carga alta num curto espaço de tempo. Então você Sim. tem um efeito dessa compactação, mas ele é bem superficial. E aí você Sim. não transfere essa carga lá para baixo. Então a compactação ela vem superficial, mas as raízes estão lá embaixo. E aí ela consegue se recuperar desse processo. Diferentemente se você fosse algo contínuo, né, com cargas contínuas bastante intensas. Isso, legal. Agora vamos no terceiro ponto. Vou até aproveitar uma pergunta aqui do MR Rossarola. Mandou uma pergunta aqui. O tipo de pastagem presente na área interfere na compactação? Então eu vou detalhar um pouco mais essa pergunta. Vamos imaginar capim braquiária, certo? Brisanta, por exemplo, ou uma rosiziensis, né, que tem hábito um pouco mais decumbente. E vamos pegar pânico, mombaça, que tem aquele hábito de touceiras. Então, o tipo de capim pode interferir na... Aí tá, não vamos conversar sobre o manejo aplicado, mas sim do tipo de capim diferente. Pode interferir na compactação? Sim, interfere. A tendência é que esses capins com hábito de touceira eles estejam mais suscetíveis a sofrer compactação do que os hábitos mais decumbentes, mais prostrados aí que a gente tem. Então, isso é uma tendência, né? Porque isso depende daquilo que a gente vem conversando. Mas, a princípio, sim, nós podemos ter mais problemas nas áreas de capim com touceiras devido à exposição lateral que o solo sofre entre as touceiras que a gente tem na área. Então, isso é normal. Até também é uma questão mesmo do próprio deslocamento dos animais, né? Então, ele tende a se deslocar entre as touceiras. E isso causa justamente onde eu não tenho capim. Então é onde eu não tenho eu não tenho toda a estrutura ali com uma possibilidade de sustentar essa carga. Sim, esse é um ponto muito interessante de discutir, né? Às vezes a gente não se dá conta o manejo, né, dos capins do gênero pânico, não só da parte do ponto de vista de manejo do pastejo em si, mas o manejo geral é algo que a gente tem que ter muita atenção. Se a gente coloca um capim desse numa área mais declivosa, por exemplo, né, aquela compactação no espaço, né, que o animal vai andando ali, no trilheiro, cara, isso aí às vezes o prejuízo ao solo, né, até de perda de solo é muito grande, né, principalmente por conta dessa compactação. Correto, isso é natural, né? Como ele não vai cobrir totalmente o solo, isso é normal, é um hábito, né, do capim. Então nós temos que entender um pouquinho melhor e criar estratégias para que isso não seja algo ruim. Não quer dizer que o capim que ele tem o hábito de touceira eu não vou utilizar então porque tem tendência de compactar. Não é isso, existe um manejo, né? Nós temos que aprender encontrar meios dentro desse sistema de produção para que não ocorra problema de compactação. Legal. Ô Anderson, antes da gente finalizar aqui essa parte mais conceitual e aí até poder responder algumas perguntas, ficou aquele último tema ali que nós colocamos, que seria fazer uma abordagem sobre sistemas de integração, né? Que usam o pasto em algum momento do ano, na safrinha ou na terceira safra, para colocar boi em cima. Como que fica nesses sistemas de integração, a relação da compactação? Porque eu acredito, né, que a gente espera assim, não, eu vou produzir uma soja aqui, um milho, vou colocar um capim, o pasto vai bombar de produzir massa e eu vou encher aquilo de boi em cima. Então, vou trabalhar com uma pressão de pastejo muito alta. Como que fica essa relação nessas áreas de integração? A área de integração, o que nós temos observado, Rafael, é que é um grande sistema, né, de produção para a gente avaliar e é uma grande ferramenta, né, que nós temos no estado e na região mais norte do Brasil em função da disponibilidade de água e temperatura que nós temos. Então, quando nós utilizamos o sistema de integração, fazendo soja, milho consorciado com braquiária e usar essa braquiária na sequência, né, ou usar soja e logo na sequência a braquiária,
Vem sempre o questionamento, mas isso será que não vai causar o dano na minha produção de grãos na sequência, né? Porque eu vou colocar um animal e vai compactar, e aí existe sempre esse questionamento. O que a gente tem visto? Como nós usamos normalmente os animais em área de período mais seco do ano, então já é um ganho para nós. Então nós vamos usar esse capim normalmente julho, junho para frente. Então é quando eu tenho praticamente uma intensidade, um volume de chuva muito baixo. Então a probabilidade de ocorrer compactação ela passa a ser muito pequena. E isso é uma vantagem desse sistema de produção. E aí eu posso aumentar a carga animal. Ah, mas tem um outro lado. Se eu não deixar palha e eu não deixar nada de massa na superfície do solo para a soja que vem na sequência, esse sistema também tende a não dar certo. Então tem que ter um limite, né? O pecuarista entrando e tirando toda aquela cobertura vegetal, ou eu vou ter uma planta também como cobertura vegetal? Então, é entender essa terceira safra até o limite. O que a gente tem visto é que as áreas que são bem manejadas, com uma carga animal, né, dentro de um sistema de produção que sobre material seco na superfície do solo, acima aí de 1,5 toneladas, pelo menos, de 2 toneladas de matéria seca dentro do sistema de produção, já são solos que têm dado benefício para a cultura na sequência e não tem dado problema. Uma tese lá da Carolina Tirlone, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, que nós participamos, um produtor que faz o sistema de integração há mais de 8 anos, e quando ele usa a área, mesmo que fique com 6 meses de animais sobre a área, se vem pós-soja, o solo compacta, sim, mas quando, depois de 3 anos que voltou a ter agricultura a pecuária voltou a ser inserida no mesmo local, então imagina assim, depois de 3 anos voltou a pecuária para aquela mesma área, o solo já estava igual às outras áreas. Então isso significa que o próprio sistema de produção se recondicionou, né? Então a capacidade de resiliência do solo, né, de suportar algo é muito grande. E nós temos que entender essa resiliência. Isso para o bem e para o lado ruim também. Então, nós temos que entender que o solo é altamente... tem alta facilidade em se recondicionar, né? Voltar ao que era antes. Sim. Uma questão até adaptativa, né? Ou para conseguir fazer com que o sistema fique estável, né? Ou mais próximo, digamos assim, da estabilidade, né? De forma geral, antes, então acho que a gente pode, né, concluir que tem as suas especificidades relacionadas à umidade, relacionada, né, ao tipo de capim e etc. Mas acho que o grande ponto a reforçar é relacionado ao manejo do pasto, né, ao manejo da pastagem. Quando eu falo manejo, inclui tudo, né, antes. Um solo um solo corrigido, adubações bem feitas, porque isso dá à forrageira a capacidade de permanecer produtiva no sistema, né? O grande desafio é justamente encontrar, né, o equilíbrio entre a parte biológica, entre a parte química, entre a parte física do solo e o equilíbrio entre produção. Então, até qual é o meu limite de produção? Esse limite de produção vai depender do seu tipo de solo, vai depender do seu manejo que você usa, né? Então, a velocidade com que você quer produzir é aquilo que você faz no solo como base. Então, dentro dessas estratégias que a gente tem visto produtores altamente produtivos, né, e não degradando o solo, e não causando problema de compactação. Então, isso é a grande chave, né, para entender. Eu não preciso deixar de produzir para ter algo bom. Nós temos que ter algo bom produzindo bem. Esse é o grande desafio nosso. Legal. Ô, Anderson, a gente deve ter aí mais uns 8 minutos, mais ou menos. A gente pode dar uma passada aqui em algumas perguntas para responder para o pessoal. Caso não dê para passar por todas, aí vocês depois podem entrar em contato com a gente. Pode ser? Vamos tentar responder umas aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui primeiro. Da Priscila, ela pergunta assim, se o solo mais compactado, certo? Faz com que a planta gaste mais energia para pegar água, nutrientes, acontece isso? Solo compactado, a planta gasta mais?
Então vamos lá. Ela tem um gasto energético muito maior quando ela tem que produzir mais raiz, né? Então ela busca produzir mais raiz e não tem essa capacidade. Então tem a região da coifa ali, que você tem toda atividade ali, né, dentro de produção de células ali dentro, que é um gasto energético para deixar aquilo mais resistente e tentar fazer uma adaptação. E essa adaptação ela muda, viu, Rafael? Então eu tenho as gramíneas, tem uma tendência de vamos pensar no diâmetro de raiz. Elas terão uma tendência de diminuir o diâmetro de raiz quando tem algo compactado. Já se nós para tentar ultrapassar. Para tentar ultrapassar. As dicotiledôneas, se nós pensarmos as folhas largas aí, elas têm um hábito totalmente ao contrário. Elas tendem a aumentar o diâmetro para tentar romper aquela camada. Mais força, né? Mais força. Isso tudo. A gramínea é como se ela tentasse achar um espaço mais estreito para passar e a leguminosa tenta ir, digamos, mais na brutalidade, né? Para romper a barreira, né? Correto. É muito comum ver as raízes, né? No caso de dicotiledôneas, envergando às vezes por conta disso, né? Isso, pelo ter o seu sistema radicular pivotante ali também, isso é mais propício, né? A que elas façam esse movimento. E para fazer essas adaptações tem gasto energético, Rafa. Então ela vai gastar mais energia para isso. E se tem menos raiz, consequentemente você tem menos água disponível. Se tem menos raiz, você tem menos nutriente disponível. E isso tudo interfere no desempenho produtivo de qualquer planta. Sim. Anderson, tem uma pergunta aqui bem legal. A pergunta é assim, ó. O Joel Martins Braga pergunta. O tipo de semeadura, certo? O tipo de semeadura, se eu semeia a lanço, na linha, pode ter interferência, por questão da cobertura da área, pode ter interferência em processo de compactação? Você já viu algo a respeito? Nunca trabalhei a pergunta bastante pertinente aí para entender, né? Se o hábito da raiz vai mudar, por exemplo, se você tem uma semeadura a lanço, se tem no sulco, como que é essa distribuição? Eu penso que se você colocar, dependendo da distância entre sulcos e dependendo da espécie de capim que você está trabalhando, algo desse tipo, você vai ocupar menos área, né, quando você faz no sulco. Se for a lanço, você tem uma tendência de distribuir melhor as plantas. Você cobrir melhor. Então, tem esse lado. Agora, quanto, né, de espaçamento... E eu acho que também daí, né, tem uma relação disso com o tipo do capim. Então, se você semeia a lanço, por exemplo, um capim do gênero pânico, é claro que ao longo do tempo, né, passado aí talvez 1 ano para 2 anos, as touceiras elas vão se estabelecer melhor na área, aquela hierarquia, né? Mas, num princípio, para essas plantas talvez seja até mais problemático, porque você está deixando um espaço, às vezes, maior, sem nada, né? Sem nenhum tipo de cobertura ou com pouca cobertura, né? Correto. O Orlando, ele faz uma pergunta aqui e depois o Gustavo fala alguma coisa também. Você comentou, Anderson, que naquele período pós-reforma, né, preparo do solo, o solo fica mais, digamos assim, suscetível aí, talvez ao processo de compactação. Como resolver isso? Ou lidar com isso daí? Vamos lá, como estratégia, né? Você vai fazer um primeiro pastejo, né, após uma reforma. Tomar alguns cuidados. Então, não fazer esse primeiro pastejo lá depois de 2 dias, 1 dia depois de uma chuva. É uma primeira ideia. Por que você não pode esperar 2 dias a mais? Ou por que você não pode ter feito 2 dias antes? Então, hoje a gente tem previsão do tempo, que ajuda bastante, né? E são bastante hoje eficazes, né, para manejo de áreas. Outra questão eu posso usar animais com uma carga menor? Então, eu posso pôr um volume de animal grande, mas um peso menor. Então, isso é a forma de que nós temos para resolver esse problema que nós temos nas áreas. E quando se faz o primeiro pastejo, tem uma tendência, né, Rafael, de que a planta também venha explorar melhor o sistema radicular logo após esse primeiro pastejo. E aí você ganha em eficiência, né, em produção de raiz naquela área que foi recém-pastejada. O grande segredo está nisso, né, Anderson? Alta pressão de pastejo, ou seja, muito peso vivo por área, mas com animais jovens, de baixo peso, né?
e por um tempo curto, períodos curtos de pastejo, né? Então, alta pressão, rápido, o animal entra ali, animais leves, pastejam e sai. Aí você tem um período para o perfilhamento, o perfilhamento que a gente vê em cima, está acontecendo lá embaixo também uma série de expansão de sistema radicular, né? Acho que o grande lance está aí, né? Oi, tá ouvindo aí, Anderson? Tudo certo. A última, vamos ver se vai dar tempo, tá? Se tiver no finalzinho, a gente vai encerrando. O Genildo pergunta assim, essa pergunta é bem legal. O que fazer com uma área que começa a dar sinal de compactação? O que eu faço? Se for área de pastejo, reduz a intensidade do pastejo, né? Reduz a carga animal. Né? E outra questão, se não tiver feito uma correção química, abuse da correção química, né? Corrija a parte química do solo que você vai estimular a planta a produzir mais. E automaticamente produzindo mais, você vai ter mais massa sobrando, mais massa para o animal e mais probabilidade de resolver o problema da compactação. Então, essa é a estratégia mais fácil que a gente... Avisar o pessoal aqui, a gente estava fazendo um bate-papo aqui sobre compactação de solo em pastagens, né? E o Instagram derrubou a gente aqui de uma vez, nem avisou. E aí retornei aqui só para a gente finalizar a resposta. Eu não sei até que ponto que o pessoal assistiu. A gente pode retornar na última pergunta e encerrar, pode ser, antes? Pode ser, rapidão. Tá, rapidão. Deixa eu só repetir a pergunta. A pergunta do Genildo foi o seguinte: percebi que uma área uma área de pastagem está entrando no processo de compactação. O que eu faço? Né? Qual a primeira medida que eu vou tomar? Então, a primeira medida é reduzir a intensidade, né, desse pastejo. Retirar da área uma carga animal e deixar com que aquele capim tenha essa oportunidade, né, de se desenvolver novamente. E o que nós temos que perceber? Se for só físico, não for químico, ok, só esse período de descanso. Agora, se for problema físico e químico, aí nós temos que, eu falo, abusar aí, né, no bom sentido, né, das técnicas da química de solo, da fertilidade aí. Então, trabalhar com uma boa correção do solo e explorar, principalmente fósforo e nitrogênio, para que a planta vá explorar aí o desenvolvimento de raiz e parte aérea e, consequentemente, melhorar aquela produção de raiz e sobrar também um pouco de parte aérea, né, para formar um volume ali na superfície do solo e, consequentemente, disponibilizar aí uma cobertura melhor e isso também direcionar para que a planta tenha uma melhor formação de poros e, consequentemente, melhorar a qualidade física dele. Então, é mais fácil de resolver quando nós encontramos o problema no início. Sim. E posso só complementar essa pergunta? Pode. Em que momento, por exemplo, que a gente pode perceber, ou, sei lá, como que a gente verificaria assim, não, a parte física está muito ruim, não tem como melhorar só com descanso e eu vou agora renovar esse pasto, eu vou revolver, eu vou passar um subsolador, que virou moda, né, ultimamente. Em que momento que eu posso realmente decidir assim, não, acho que eu vou ter que refazer isso aqui? É quando é o conjunto da obra, né? O conjunto da obra. Você tem uma condição química ruim lá embaixo. Vamos pensar assim, de 10 a 20 centímetros de profundidade, você tem uma condição química muito ruim. Você tem uma condição física ruim que você percebe que o seu solo está extremamente compactado. E você já tem morte de plantas. Aí você tem que repensar o seu sistema de produção e falar assim, é melhor eu dar um passo para trás agora, resolver o meu problema, aí eu posso sim usar de uma estrutura mecânica, usar um subsolador, né, dentro dessa área, se a profundidade da compactação for maior do que 20 a 30 centímetros. Então, usar de práticas mecânicas e logo após inserir o capim como uma estratégia de recuperação desse solo e corrigindo a parte química. Então, existe ponto sim, né, que a gente tem que abrir mão de todas as nossas técnicas aí de manejo, tanto mecânico quanto químico do solo, para resolver os problemas.
Então, em compactações intensas, é necessário, sim, às vezes, estar usufruindo de uma prática mecânica para resolver um problema imediato, né? Agora, não quer dizer que isso seja extremamente duradouro se você continuar com o mesmo manejo. Então, tem que repensar Sim. o seu manejo no sistema de produção. Legal. Acho que tudo passa pelo manejo, né? Antes não tem jeito. Tudo passa pelo passo bem estabelecido, né? Eu acho que bem estabelecido, bem manejado. Pode parecer chovendo molhado, né? Pode parecer muito clichê falar isso, mas no fim das contas é isso mesmo, né? Se você cuidar bem do pasto, se você manejar bem, deixar o solo, né? Conduzir o pasto como ele merece, né? Pensando em parte física e química, a chance de acontecer problemas de compactação é menor, né? Não vamos dizer que não acontece, mas a chance é menor, né? Bom, a chance é menor e a gente tem uma possibilidade de voltar muito mais rápido, né? Você pode dar um erro, pode dar um desvio em algum momento, mas você tem uma comunidade de plantas que se recupera com mais facilidade, né? Isso naturalmente as gramíneas já são muito agressivas nesse ponto, né? Elas têm essa capacidade de se recuperar muito facilmente das intempéries. Elas realmente elas só abrem o bico mesmo quando já não está dando mais, né? Mas geralmente elas têm uma boa resiliência no sistema, né? Elas são fundamentais hoje. Se nós pensarmos dentro das atividades agrícolas, as gramíneas estão entrando dentro do sistema de produção justamente para resolver problemas de compactação também. Então, nós temos uma vantagem na pecuária, nós já temos as gramíneas. Né? Então, é só entender um pouquinho. A gente não discutiu, né, desse ponto hoje porque não foi o tema principal, mas as gramíneas hoje, elas, forrageiros, né, de forma geral, os capins, eles cada vez mais são chaves lá na agricultura, né, digamos assim. Eles são parte essencial de sistemas de produção de grãos, né, de forma geral. Muito mais do que a gente imagina às vezes, né? Sim, sim. Pessoal, tem algumas perguntas que aí eu vou falar o seguinte, tá? Flabielle, Bianca, Thalisson, Farinati, manda depois, tá? Eu vou deixar um recadinho aí, depois vocês mandam e a gente tenta responder para não alongar muito aqui. Eu queria agradecer a todos que participaram, foi muito legal, né? O bate-papo, acho que a gente conseguiu ir direto ao ponto aí, né, Anderson, em alguns assuntos. As perguntas que vocês fizeram foram muito legais, né? Teve várias perguntas que encaixaram aqui com o que a gente queria dizer e também levaram a gente a fazer outras discussões. Então, a interação aqui, o bate-papo de vocês hoje foi muito legal. E antes, eu passo aí para você finalizar. Agradeço demais você ter aceitado o convite e não tem nem palavras. Eu só agradecer mesmo por você ter dedicado esse tempinho aqui para trocar uma ideia com a gente. Vamos lá, Fel. Só agradecer aí, né, a você e parabenizar, né, por essas lives que você vem fazendo aí com pessoas bastante renomadas, discutindo assuntos bastante interessantes, diversificados, e trazendo bastante informação, né, para nós, né? As informações que vocês trazem aí dentro desses momentos, né, que hoje a gente tem essas oportunidades que nós não tínhamos há um curto período de tempo aí atrás, e fico bastante grato aí pelo seu convite de estar participando aí desses momentos aí com vocês, junto desse seleto grupo aí de pesquisadores, professores aí que você tem convidado. Muito, muito grato Sim. mesmo. Que isso. Você faz parte desse grupo seleto de convidados, né? Porque realmente, né, nós tivemos aqui até agora e ainda teremos profissionais fantásticos, né? Profissionais muito que são referências para a gente, né? E o Anderson, o Fábio, né, que está em Rolim aí, colega de trabalho, trabalha também nessa área, são referências não só pessoais, né, para a gente, mas também referências nessa área de atuação dentro do nosso estado, no Mato Grosso também, em outras regiões. Então, para mim que é um prazer muito grande poder bater esse papo aqui. E agradeço mais uma vez todo mundo que participou. Agradeço aí, Anderson. Desejo tudo de bom aí com a família. Espero que esteja tudo bem. E a gente vai trocando ideia e vai conversando. E ao restante do pessoal, terça-feira que vem tem mais bate-papo aqui, tem mais discussão. E espero que vocês possam participar com a gente. Anderson, um abração. Manda um abraço aí para todo mundo. Tudo de bom, pessoal. Obrigado aí por participarem aí também com a live conosco aí. Obrigado a todos que estiveram aí conosco.
Isso aí, valeu. Valeu, Anderson. Valeu, pessoal. Abração, Tudo bom, até um semana que abraço. vem. Até mais. Valeu.